Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre da safra 24/25. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de Relações com Investidores, Alessandro Soares, gerente de RI, Desenvolvimento de Novos Negócios e Comunicação Externa Institucional, e John Graham, especialista de RI da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Os participantes poderão escolher qual o idioma da apresentação deseja visualizar. Na parte superior da tela, duas abas aparecerão com as opções. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela participação no call da São Martinho. Vamos iniciar aqui a apresentação com a agenda, né? A gente vai tratar os dois primeiros tópicos aí dos fatos relevantes que a gente caminhou ontem, no guidance de produção e no guidance de CAPEX. Na sequência, destaques financeiros do trimestre, a margem para o produto, um pouco como vai se dar a comercialização nos próximos 2 trimestres, dado o nosso volume de estoque fechado, como está a operação de milho, né? Evolução de preços de açúcar e o mercado de etanol, tá? Então, indo aqui direto para o guidance de CAPEX, para a gente começar a endereçar esse ponto aqui, bastante relevante, eu vi bastante comentário dos analistas aí em relação a esse ponto. A gente soltou aqui, como a gente faz recorrentemente, uma reavaliação do gasto de CAPEX e de moagem nessa data. O gasto de CAPEX ele cresce ali 12%, saindo de 2,5 bi para 2,8 bi de reais, né? Então, de trás para frente aqui, né, o 80 milhões desse aumento é em relação ao trato cultural das queimadas. Essa informação a gente já tinha divulgado lá em meados de agosto, no final de agosto, quando aconteceu a queimada. E esse trato aí foi bastante importante para a gente colocar no canavial para evitar mato e preservar a próxima safra numa produtividade adequada, né? Então, a gente está fazendo isso agora, então essa já está dado. É, a gente teve também um aumento no CAPEX de plantio também, em 50 milhões de reais. Isso aqui, basicamente, é uma questão de cronograma, né? A gente fez alguns investimentos no final da safra passada, onde a gente aumentou a nossa capacidade de plantio de cana, e a ideia, né, a meta era a gente tentar fechar todo o plantio de cana até março, né? Até meados do ano, a gente não tinha certeza que a gente ia conseguir fazer esse fechamento até março, mas agora a gente está com um nível de assertividade e a gente entende que a gente consegue plantar 100% da cana até março. Qual que é a importância de plantar a cana, né, até março, antes de iniciar a safra? Porque quando você conclui o plantio, você fecha a janela de plantio até março, você tem uma produtividade dessa cana muito melhor. E você deixa a operação 100% disponível, caminhões, etc., para fazer a colheita. Então, aqui é basicamente um cronograma. Esses 50 milhões nós iríamos gastar em abril. Só como eu vou ser eficiente e conseguir plantar esse canavial até março, esses 50 milhões acaba ficando aí para março. Então, conta duas vezes, né? O que era abril desse ano, que eu gastei, eu vejo eu gastar abril de 2025, eu vou gastar em março. É por isso que aumenta 50 milhões de reais. Esse número deve reduzir, obviamente, no próximo CAPEX do próximo exercício, que a gente deve estar divulgando lá em meados de junho, tá?
Outro aumento aqui no CAPEX importante foi um projeto que a gente já estava em fase de piloto já há algum tempo, né, em diversas áreas da empresa, que é o projeto de irrigação. É um projeto de 100 milhões de reais, ele abrange ali mais ou menos uns 50 mil hectares aproximadamente no total. É, e isso daqui basicamente a gente já fez diversas POCs durante alguns anos. Testamos quais são as variedades de cana que são mais adequadas para receber irrigação e são mais responsivas. E a gente tem uma base de dados hoje que nos indica que uma irrigação aí de salvamento me dá entre 10 a 15 toneladas por hectare a mais de produtividade com irrigação. Irrigação vem no momento onde, como todos sabem, a gente está com uma questão climática muito relevante, né, na região onde a São Martinho está. Basicamente, esse CAPEX aqui é muito concentrado na unidade de São Martinho e na Santa Cruz, tá? Esse ano foi típico, né, com muito calor e muito pouca chuva, né? O que é que se a gente tivesse irrigação operando 100%, a gente teria uma outra resposta do canavial. É um projeto que a gente vê aí com um retorno entre 20 a 25%, e ele responde muito assim, se chover bastante, né, a gente não tiver problema de água, o retorno do projeto é menor. Mas se você tiver ao longo do tempo uma condição de seca e calor muito elevado, esse projeto, o retorno dele é muito mais rápido, né? É um projeto que ele está 100% financiado, com linhas aí subsidiadas, em grande parte dele, e a gente entende que o retorno é muito rápido e muito importante para garantir a produtividade da companhia. Vou falar um pouco no próximo slide do guidance que a gente divulgou agora, mas só para dar uma ideia, a ideia esse CAPEX de irrigação contrata a gente para nos próximos anos chegarmos aí, nos próximos 2 anos, até 24 milhões de toneladas, tá? O outro aumento de CAPEX que a gente divulgou também é cronograma, é o biometano. O biometano é um CAPEX total da ordem de 250 milhões de reais. A gente está antecipando um pouco o cronograma da obra para ver se consegue colocar essa planta pronta 1 ou 2 meses antes do previsto, né? Aqui, de novo, a gente já falou desse CAPEX, que é um CAPEX 100% financiado aí por FINEP, BNDES, uma linha bastante atrativa, com retorno acima de 30%. Então, se eu antecipo o CAPEX e consigo colocar a planta antes, eu tenho um retorno mais rápido, né? Então, aqui a ideia foi antecipar, porque faz todo sentido aí do ponto de vista de retorno. E os 25 milhões adicionais são outros aí, diversos em projetos pequenos aí de melhoria de eficiência operacional. Então, esse uma explicação breve aí dos principais diferenças, né, do nosso CAPEX do nosso guide de CAPEX para fechamento desse ano. E para o próximo ano, o que a gente tem é ali talvez um pouco mais de biometano, né, que fora a antecipação do cronograma, e o CAPEX de manutenção. Não tem nenhum outro CAPEX aprovado dentro da companhia que vá passar para a safra 25-26, tá? Então, a gente entra no próximo ano com um CAPEX mais normalizado ali, da ordem de 1,9 e 2 bi de reais no máximo, tá? Indo para o próximo slide, a gente fala agora sobre os destaques financeiros. Só um minutinho, por favor. Isso aqui. Sobre os destaques financeiros, né? A gente teve ali uma, um aumento na receita líquida de 27% no trimestre, tri contra tri, basicamente aí dando uma combinação de maior volume de venda de açúcar, maior volume de venda de etanol e melhores preços de etanol, né? Aqui o preço de etanol chegou a R$ 2,7 por litro, 15% acima do ano anterior, se bem que o ano anterior estava numa base bastante baixa, mas a gente já vê uma recuperação do preço de etanol. No caso de açúcar, na comparação tri contra tri, tem 3% a menos de preço, porém com volume maior. Com isso, a gente tem uma margem EBITDA ali da ordem de 48%, nesse trimestre, com uma margem EBIT de 25%.
A gente teve uma marcação de ativos biológicos da ordem de 116 milhões de reais, que prejudicou o nosso resultado do trimestre. E no ano passado a gente teve os precatórios da Copersucar, que somaram ali um volume bastante relevante, que acaba que prejudicou, na comparação, né, tri contra tri, a gente tem ali uma base diferente. Mas o resultado foi bastante bom operacional, puxado ali por preço de etanol melhores do ano passado e o açúcar com volume maior, tá? O nosso custo de açúcar, no próximo slide, a gente fechou ali com um custo caixa, uma queda de 7%, na comparação 6M contra 6M, uma melhora de margem, e no caso do etanol, por hora um custo estável, mas com uma queda aí de margem operacional, tá? Indo para o item de comercialização, para a gente conseguir olhar um pouco mais para como vai ser os próximos 2 trimestres, a gente colocou aqui um resumo, né? Olhando o nosso novo guidance de produção, né? Que está impactado, obviamente, pela mudança de mix, né? Que foi relevante, como todos viram ali. A gente, infelizmente, não conseguiu fazer 1,5 milhão de toneladas de açúcar que estava previsto no guidance inicial por conta das queimadas. A gente foi afetado ali em quase 2 milhões de toneladas de cana, né? E quando você tem esse impacto da queimada, o nível de impureza é muito grande, a gente teve que produzir mais etanol e menos açúcar. A gente não conseguiu converter o açúcar da cana em açúcar em si e acabou produzindo mais etanol. O guidance, como vocês viram, está em linha, né, do ponto de vista de ATR, mas com uma mudança importante no mix. Com isso, a gente teve até o momento 58% do volume de açúcar já faturado, tendo ali 42% a faturar, né? Então, até com melhores margens, né? Porque se a gente está ali com preço de açúcar em algumas telas com um preço maior. O etanol de cana-de-açúcar, a gente já fez 40%, tem ainda 60% para fixar para os próximos 2 trimestres, né? Os preços de etanol estão melhores, né? A gente está percebendo que a demanda está bastante forte, chegando próximo a 3 bilhões de litros aí por mês, né? Em fevereiro agora tem um ajuste no ICMS da gasolina, o que vai ajudar o etanol, né? Melhora um pouco a precificação de etanol a partir de 1º de fevereiro, uma vez que o preço da gasolina sobe na bomba. E por fim, o etanol de milho, por enquanto, a gente vendeu só 32% do total. Vocês viram que o nosso gás de etanol de milho, a gente vai conseguir produzir um pouco mais e tem ainda 68% para precificar. Lembrando que o etanol de milho, ele é 100% anidro, né? Lá em Goiás, com benefício fiscal, ele fica com preço aí acima do hidratado Exalc, acima de R$ 200 por metro cúbico recorrentemente, tá? Então, é um produto que a gente deve estar faturando com melhores margens. E aí, no contexto total, olhando em ATR, a gente já comercializou ali 46%, tem 54% para comercializar. A operação de milho vai muito bem, né? A gente revisou o guide com uma produção 5% maior. Até o momento, fizemos ali um EBITDA de 55 milhões. O EBITDA, basicamente, ele é a geração de caixa, né? A depreciação e amortização, como é uma planta muito nova, você praticamente não tem CAPEX para estar fazendo. Então, a gente espera ali que essa planta de milho, com base no volume de milho que a gente já comprou, né, e dependendo aí da dinâmica de preços de etanol, ela chegue ali com uma geração de caixa bastante relevante ali, com quase 30% do meu EBIT, perdão, uns 10% do meu EBITDA para o ano inteiro. Tá? Então, que na verdade, no caso da planta de milho, como não tem CAPEX, esses 10% é como se fosse o EBIT. Tá? Indo para o slide de açúcar, né, a gente está com dada a queimada, né, e a redução no volume
de produção de açúcar, a gente acabou que não que tem tá com 100% do açúcar já fixado para essa safra, né? A gente até teve que recomprar um pouco, que ficou acima, uma vez que eu perdi mais de 200 mil toneladas de açúcar do que eu estava prevendo. Essa recompra não teve grandes perdas, passou no resultado já desse trimestre R$ 1 milhão aí no net da recompra do dólar e a recompra do açúcar em si. Mas o upside de açúcar que teve depois da queimada, a gente não pegou para esse ano, mas pega para o próximo, porque todas as telas subiram bastante depois do que aconteceu, né? A gente tem para a próxima safra 295 mil toneladas de açúcar fixado, a um preço ali na próxima R$ 2.500 por tonelada, né? E a mercado esse número iria até ali para uns 2.650 se a gente decidisse fazer tudo agora, né? O supply demand para o açúcar está bastante equilibrado. O Brasil deve fechar agora, o Centro-Sul deve fechar agora a safra com uma produção entre 39 e 40 milhões de toneladas de açúcar, não muito mais do que isso, o que deixa aí um upside importante aí para o preço de açúcar para o próximo ano de curto prazo. Somado com esse dólar, o real aí na casa de 5,70, 5,80, a gente está falando aí que, no caso da São Martinho, vai ser provavelmente uma safra mais açucareira para o próximo ano. Lembrando que nesse ano nós concluímos já a instalação de 100% da fábrica de açúcar que a gente comprou. Esse capex a gente já tinha estimado inicialmente lá em junho. E para o próximo ano eu tenho uma capacidade nominal de fazer até 1,7 milhão de toneladas de açúcar. Se eu conseguir moer 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, se eu moer ali entre 22,5 e 23,5, esse número vai para 1 milhão e 600 mil toneladas de açúcar, que é bastante relevante, onde fica no mix de São Paulo com quase 70% da sacarose sendo convertida aí para o açúcar, onde a gente coloca o esforço de etanol efetivamente mais lá em Goiás, que tem melhores margens, tá? Então, esse é um pouco o plano para o próximo ano. O mercado de etanol continua, como eu já antecipei um pouco, bastante robusto, crescendo ali ano contra ano. Outubro, acho que cresceu algo próximo a. Deixa eu pegar aqui só o número. Chegou a 2,9 bilhão de litros, né, que acho que dá uns 10% acima do que foi no mesmo período do ano passado. A paridade ainda tem espaço para andar. A gente está com uma paridade aqui de 66%, 65% do hidratado. Tem esse efeito aí do ajuste de CMS que é feito de tempos em tempos pelo CONFAZ e joga uma possibilidade do preço melhorar ainda mais. Apesar de a gente olhar os estoques de etanol tão altos, porque a safra caminhou bem, né? Mas a demanda me dá uma relação de volume de estoque pelo uso muito, muito baixo, né? Então a gente acha que o preço tende a se recuperar e chegar próximo ali da paridade de 70%, apesar das plantas de etanol de milho rodarem praticamente todo o ano. Nossa planta de etanol de milho deve rodar ali e ficar em uma parada de manutenção em só apenas 15 dias, 15, 20 dias no máximo, ou seja, a gente vai ter ali um volume de milho bastante relevante por todo o ano, tá? Acho que esses são meus comentários. Podemos ir aí para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas escritas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Para perguntas por áudio, favor clicar no ícone levantar a mão no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Nossa primeira pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do BofA. Por favor, pode fazer.
Obrigada, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Felipe, antes das perguntas, eu só queria fazer um esclarecimento se eu entendi direito, na parte do etanol de milho, né, eu não entendi se foi conversão de caixa ou quanto que é, o EBITDA de milho poderia ser do total. Você mencionou alguma coisa como 10%, só queria entender a que esse número exatamente se refere. E aí, sobre as minhas perguntas, a primeira delas, acho que a gente teve talvez uma mudança aí de perspectiva de clima durante a entre-safra, né? Acho que talvez a gente tivesse preocupado com uma seca maior, mas o clima parece que talvez tem uma característica mais normal nessa entre-safra, então queria entender um pouco da leitura de vocês sobre safra brasileira, o ano que vem, moagem, né? E um pouco a possibilidade de vocês, de fato, fazerem 24 milhões de toneladas. E a segunda, um pouco sobre a paridade, né, etanol-gasolina. Acho que existe essa expectativa de uma paridade um pouco maior, mas ao mesmo tempo tem essa dinâmica de etanóis, de estoques mais altos. Então, na visão de vocês, qual a real chance aí da gente conseguir ver uma entre-safra com uma paridade acima dos 70%? Obrigada. Oi, Isabela, obrigado pelas perguntas. O meu ponto do etanol de milho foi o seguinte: a gente acha que do meu EBITDA total da safra, o que está sendo estimado pela média dos analistas, mais ou menos 10% pode chegar ao etanol de milho, tá? Porque se você olhar no acumulado até agora, a gente fez 50 milhões de reais apenas do EBITDA de etanol de milho. Porém, eu só vendi 30% do etanol de milho, né? Então, esse EBITDA de 50 no acumulado do ano, ele representa pouco da história que vai ser o etanol de milho no ano inteiro, porque eu vendi pouco e porque a gente comprou o milho num preço super razoável, o DDG está num preço bom. Então, o que eu mencionei é que vai ser está sendo uma surpresa, né, no que a gente está vendo aqui, o etanol de milho deve corresponder a 10% do meu EBITDA para o ano inteiro, o EBITDA que a média dos analistas estão calculando, né? Se tudo correr como a gente está imaginando, preço, etc., tá? Então, esse foi o comentário. Em relação à safra do ano que vem, né, o que a gente viu agora, realmente a safra foi muito seca e muito quente, né? E a gente teve agora um volume de chuvas bem razoável a partir do início de novembro, né? Em algumas regiões choveu aí quase a totalidade esperada para o mês de novembro. Isso foi ótimo, principalmente para não diminuir qualquer chance de impacto aí do que foi essas queimadas, né? Então, no nosso caso, a gente está vendo que a safra vai ser boa no próximo ano. É difícil de falar o quanto vai ser, mas a gente entende que vai ser uma safra boa. Mas para você ter uma ideia, né, um pouco assim, antes da queimada e depois da queimada, né, o que a gente estava esperando do ponto de vista de produção, né, antes do fatídico 25 de agosto, que foi a data da queimada. A gente tinha um forecast aqui interno que a gente ia chegar a 22 milhões e 800 mil toneladas de cana-de-açúcar, ia fazer 1 milhão 550 mil toneladas de açúcar e 950 mil metros cúbicos de etanol, tá? O que aconteceu depois da queimada é que eu perdi ali e fui para 22 e 400 mil toneladas de açúcar, né? E estou fazendo, perdão, 22 e 200 mil toneladas de cana-de-açúcar e vou fazer 1,300 de açúcar em si, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, assim, estava sendo uma safra muito boa, mesmo apesar de toda essa seca e calor extremo que a gente observou em toda a safra, tá? Isso tem um pouco, obviamente, tem um pouco a ver com a qualidade dos nossos canaviais, a qualidade das terras onde a planta está, né? Mas se não fosse a queimada, a gente estaria aí num outro patamar de moagem, tá? Para o próximo ano ainda é cedo, mas se as chuvas vierem dentro da normalidade, né, e foi um novembro bom de chuva, a gente acha que a gente consegue ali chegar muito, muito próximo do que a gente já produziu ali no recorde de moagem, né, que acho que foi na safra passada, tá? É,
Eu acho que para o próximo ano a questão de produção no Centro-Sul, né, acho que assim como a São Martinho, muita gente investiu em açúcar, né, no máximo possível ali da sacarose disponível, né? Então deve ser uma safra com 42 milhões de toneladas de açúcar no Centro-Sul no próximo ano. Mas isso acho que não move muito, não é muito relevante aí quando a gente pensa do ponto de vista de ocorrer uma queda no preço do açúcar por outros fatores. Primeiro que a demanda cresce, a Índia está reduzindo a produção de açúcar, provavelmente não vai estar exportando açúcar, né? Acho que o Brasil, esse aumento de produção de açúcar no próximo ano, vindo de uma base de 39,5, 40 desse ano, não deve aí, fazer com que os preços caiam, tá? Paridade etanol-gasolina, né, entre safra, é verdade que os estoques estão altos, mas assim, é muito por conta duas coisas. Primeiro, da questão do mix, né? Como a São Martinho, muita gente foi impactada aí pelo incêndio e por uma questão fisiológica da cana de conversão de açúcar de sacarose em açúcar, né? Estava tendo menos sacarose, mais outros tipos de açúcar, e nessa conversão fazia menos saca de açúcar por tonelada. Então, essa é uma razão porque os estoques de etanol estão altos quando a gente compara um ano atrás, mas, por outro lado, a demanda está 10% acima. Então, a gente acha que tem espaço ali para chegar ali em meados de janeiro com uma paridade ali muito próxima a 70%. Tá? Tá ótimo, obrigada, Felipe. Obrigado, Isa. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Alencar, da XPI. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Fala, Felipe. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, parabéns pelo trimestre. Eu até talvez quisesse continuar um pouco nesse tema do açúcar, né? A gente lembra da conversa que teve ali no segundo trimestre, que você trouxe ali os principais dados que você achava que o açúcar iria realmente reajustar na curva, né? Até acho que lembro de você ter falado na casa de 20 centavos e agora até está bem mais alto do que isso, inclusive, com câmbio favorável também. Então, eu queria talvez ouvir de você um pouco sobre a estratégia na parte de hedge, então o que a gente pode esperar em relação à velocidade de travas aqui para frente, dado esse patamar de açúcar, dado esse patamar de câmbio, mas também eu lembro de você ter comentado que talvez o apetite do setor para aumentar a capacidade de cristalização não estava tão interessante, dado os referenciais de preço daquele momento. Mas também, então, com esse referencial de preço mais alto agora, se isso eventualmente deve mudar, se deve voltar a ver mais investimentos em capacidade de cristalização do setor como um todo. E até pensando nisso, eu sei que 25 e 26 ainda tem bastante tempo pela frente, né? Mas parte da questão de climática um pouco mais favorável também que a gente está vendo nessa época. Acho que vocês também devem ter no primeiro trimestre do ano que vem no plantio uma condição de clima mais favorável, mas tem muitas incertezas sobre os impactos de incêndio, produtividade. Você acha que o número de 42 milhões de toneladas de produção de açúcar para a safra 25 e 26 ele está muito otimista, mas dada a nova capacidade de cristalização, como é que você colocaria isso em perspectiva? Então, são esses pontos. Obrigado. Oi, Léo. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela última. Acho que 42 milhões de toneladas é uma projeção realista, assim, né? Realista com a melhor informação que a gente tem hoje, que é o volume de capacidade de produção de açúcar no Centro-Sul, combinado com o volume de chuvas que a gente vem observando aí nos últimos dias, né? Essa chuva de novembro é uma chuva muito importante para a recuperação dessa seca que teve até o momento, né? E assumindo que as chuvas permaneçam dentro da média, é possível que tenha 42 milhões de toneladas de açúcar para o próximo ano. Lembrando que hoje o preço de açúcar, se não me engano, ele está entre 60% e 70% acima do etanol na mesma base, né? Dependendo aí da tela que você compara. A tela lá de março 26 está uma tela ótima, né? A gente está fazendo um etanol equivalente a quase R$ 5.000 o metro cúbico, né? O mesmo açúcar, tá? Então, assim, obviamente, todas as empresas vão estar migrando para produzir mais açúcar no próximo ano, né? E a São Martinho tem ali, em São Paulo, 70% dessa capacidade para fazer açúcar. Então, São Martinho e São Paulo é açúcar, etanol
etanol especial para exportação, etanol anidro, não tem nem etanol hidratado. Tá? Há um ponto importante que eu esqueci de mencionar, né, em relação ao guidance, que acabou passando aqui, só para não passar esse ponto. Apesar da gente ter que produzir mais etanol do que açúcar, que tem uma menor rentabilidade, e parte desse etanol é um etanol hidratado, né? A gente tem um volume de crédito CMS no ativo relevante de um crédito que a gente tomou no final do ano passado, que vocês viram que passou no balanço, e esse crédito a gente vai estar monetizando, né? Então, do ponto de vista que passa no meu resultado na DRE, ele tem uma rentabilidade menor do que o açúcar, porém, do ponto de vista de conversão de caixa, dado essa liberação de capital de giro, é melhor, tá? Então, acho que açúcar, 42 milhões é um número que, com a informação que a gente tem hoje, é uma informação razoável. E estratégia de precificação, a gente tá acompanhando um pouco o mercado, né? Eu acho que a gente acelera um pouco mais durante o verão, se dependendo de como tiver as informações aí de chuva, de recuperação de canavial, tá? Mas ainda não. Hoje a gente tem mais ou menos 25% aí fixado, olhando aí uma produção possível no próximo ano da ordem de 1.600.000 toneladas de açúcar. Não, tá ótimo. Bastante informação. Obrigado, Felipe. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Olá, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Sempre bom falar com vocês. Eu queria explorar, acho que dois pontos. Primeiro, Felipe, puxando um pouco, né, da perspectiva que a gente tinha na safra, quando a gente entrou na safra, acho que no call de junho, né, é, a gente imaginava uma disponibilidade maior de cana própria vis-à-vis cana de terceiro, né? E aí quando a gente olha a moagem, né, acumulada até setembro, teve uma performance até melhor. Você moeu mais cana de terceiro do que cana própria quando você olha na variação no contra-ano. E aí eu queria entender se a gente deveria imaginar nesse último trimestre agora de moagem, devia imaginar uma reversão para ficar mais parecido com aquilo que vocês vislumbravam, ou se, seja pelas questões dos incêndios ou quaisquer outras questões, a gente deveria ver um mix de cana própria de terceiro diferente do que se imaginava no início da safra, e pergunto isso mais por uma questão de margem de contribuição dos produtos ao longo da safra, pensando no Consecana. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre o projeto de irrigação, e se eu não estou enganado no que você falou, se imaginam chegar a poder capturar até 15 toneladas por hectare a mais com irrigação. Só para eu entender o quanto que esse projeto é determinante na visão de vocês para chegar numa velocidade de cruzeiro em condições mais normalizadas de moagem de 24 milhões de toneladas por ano, ou você imaginaria para esses 50 mil hectares que você vai irrigar, você poder entregar mais cana até do que os 24 milhões de toneladas no total, dada a irrigação, só para a gente tentar entender o quanto que ele na visão de vocês, em adição ao potencial de produção de cana, ou ele passa a ser um capex necessário para você chegar na tua utilização de capacidade plena quando o clima permitir. É isso, obrigado. Oi, Thiago, obrigado pelas perguntas, boa tarde. Em relação ao mix de cana de fornecedores de cana própria, no acumulado do ano até o momento, a gente teve um pouco mais de fornecedor por conta efetivamente de cronograma de entrega dessa cana, né? Então, assim, o grande volume de cana de fornecedor que eu recebo é uma cana até setembro, né? Então, proporcionalmente, ele acaba tendo, até setembro, no acumulado de setembro, uma maior entrega de cana de fornecedor. Isso é um ponto. O segundo ponto é que a produção de alguns fornecedores foi melhor do que estimado inicialmente, né? Então, foi uma boa produtividade. E quando a gente contrata com o fornecedor, a gente contrata a área, né? Então, dada a produtividade dele foi maior, a gente acabou tomando essa cana e processou, tá?
As queimadas, falando um pouco até o final da safra, tá? As queimadas, Thiago, esses 2 milhões de toneladas de cana que queimou, 85% foi cana própria, né? Então, assim, o meu mix da safra que eu imaginava inicialmente, ele vai ser um pouco pior, né? Eu estou pegando o dado aqui exatamente para te passar na vírgula, te passo até o final do call, mas vai ser um pouco pior, né? Mas nada muito relevante aí que afete muito as nossas margens, tá? Mas vai ser um pouco pior porque o 85% da cana que pegou ali no incêndio de agosto foi cana própria, tá? Pegou bem na região lá de Jaboticabal, região onde a gente tem bastante cana própria, tá? A relação ao projeto de irrigação, é, ele, numa normalidade, Tiago, onde a gente teria ali chuvas normais, né? A gente, com esse projeto, faria alguma coisa próxima a 24,5, 24,700, tá? Com um projeto entregando de 10 a 15 toneladas por hectare. Mas aí, assim, a irrigação em si, ela tem mais ação, né? Ela tem mais produtividade e retorno quando você está no momento seco. O setor não investe em irrigação, nunca investiu em irrigação ao longo da história, porque o volume de chuvas, né, nas regiões onde tem cana-de-açúcar nunca necessitaram disso, né? E irrigação, além de tudo, sempre foi mais caro, sempre foi muito caro, principalmente irrigação com tecnologia ali que não seja tecnologia de salvamento, né? Irrigação, você tem basicamente três tecnologias, né? Irrigação de salvamento, gotejo e pivô, tá? Onde a irrigação de salvamento, que é predominantemente esse capex que a gente está fazendo, é um capex por hectare 6 vezes menor do que uma tecnologia via pivô e via gotejo. E a de salvamento, ele não é em todo lugar que você consegue colocar. Você tem que ter ali uma questão de declividade do solo, né? Você tem é uma água que vem de resíduo aí da tua produção, vem da vinhaça, enfim, tem uma tecnologia embaixo disso. Mas, do ponto de vista prático, é o seguinte: se tiver muito seco, essa irrigação ela consegue dar um retorno muito mais rápido, né? Eu vou moer menos no total, né, porque essa irrigação abrange só 50 mil hectares, porém, no irrigação, em vez de 10 a 15, ela pode chegar até 30, dependendo do grau de estresse climático, né? Mas com esse projeto e com o canavial onde a gente está falando ali de entre 24 milhões e meio e 24,800 mil toneladas aí dentro da normalidade. O que é bom, né? Porque daí, se acontecer isso, a gente consegue ali estender um pouco a safra, se for o caso, bisa um pouco de cana, enfim, essa é um pouco a estratégia, tá? Eu não sei se você pegou no começo, até eu falei um pouco rápido no call, mas antes de todo esse problema que a gente teve ali de queimada, né, a nossa estimativa inicial era que a gente fizesse ali 22.800 mil toneladas, né? Num gás de 22.400, a gente ia crescer 400 mil toneladas, né? Parte disso é a cana de fornecedores que veio além, e parte disso é a nossa própria cana própria, tá? Não, tá super claro. E só para deixar uma última coisa clara, né? Quando a gente pensa nesse adicional de trato que você fez, nessa colheita da cana que queimou que você fez, é, você entende que resquício dessas intempéries desse ano para o ano que vem, eles são limitadíssimos. Por isso, você está razoavelmente confortável em, como você disse em alguma outra pergunta, de chegar próximo ao recorde, né, da safra passada lá se não me engano, foi 23 milhões de toneladas. Pensando no Isso, ano que isso. vem. Não, totalmente, acho que está super limitado, né? O que acontece? O fogo, ele pegou na cana, que estava em pé, e na cana que estava tratada e tinha palha por cima, queimou essa palha. Os 80 milhões que a gente está adicionando no nosso CAPEX é basicamente, o grosso, 80% disso, é para fazer o trato na cana que estava já colhida, né? Principalmente quando a gente fala em pesticida, né? Porque
Quando você passa o fogo, toda a parte de pesticida que tratou aquela cana, né, de defensiva agrícola, ele vai embora com fogo, né? E aí, quando chove e volta a cana, volta primeiro o mato e aí fica a produtividade e perde muito, né? Agora, a cana que foi queimada, né? Essa daí, basicamente, o que acontece é que eu perco a produção do ano, né? Eu demorei 70 dias para moer essa cana, né? Acabou agora. Muita usina não conseguiu nem moer, a gente conseguiu moer tudo. Gastamos um pouco mais com insumos industriais, é verdade, mas a gente conseguiu moer tudo e, basicamente, do ponto de vista de ATR, a gente ficou elas por elas, né? É, mas a partir do sétimo dia queimado, essa cana no campo, ela começa a deteriorar 2% ao dia numa PG, né? Então chega, e aí a gente tem, em determinado momento, né, depois do 20º dia, a gente teve que misturar cana crua com cana queimada, né, para tentar tirar alguma coisa de sacarose disso, tá? Mas aí depois disso a gente trata o canavial, né, do jeito que a gente estava orçado, e anteriormente esse trato já estava no orçamento e não tem muito impacto na próxima safra, tá? Eu não tive que replantar nenhuma área, né, que isso é importante. Tem algumas empresas que teve impacto na brotação e no plantio. Eu não tive que fazer nada disso porque o meu plantio, o grosso do plantio da São Martinho é entre janeiro e março, que é a cana de 18 meses. Está super claro. Obrigado, Felipe. Obrigado, Thiago. Próxima pergunta vem da senhora Larissa Pérez, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Felipe, Alessandro, John. Obrigada por pegar as minhas perguntas. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre a planta de etanol de milho. Enfim, como está a compra marginal de milho, a que preço? Se diante aí da alta do preço do milho, vocês vão esperar um momento melhor para acelerar as compras? Talvez vocês puderem falar um pouco de perspectiva de preço de DDG também seria ótimo. E acho que um terceiro ponto seria se teve algum avanço nas conversas sobre uma potencial segunda fase da planta de etanol de milho. É isso do meu lado. Obrigada. Oi, Larissa. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas. A gente tem hoje só 25 mil toneladas de milho para comprar até o final de março, para que a gente tenha nos estoques 150 mil toneladas de milho, que é o necessário para partir a planta para a próxima safra, né? Então, praticamente não tenho do total de 500 mil toneladas, né, que eu compro. Então, tenho só 25 mil para comprar. Então, é muito pouco, assim, apesar de ter aumentado um pouco o milho, a gente acha que na média não vai fazer muita diferença aí para o resultado do ano, tá? Então, a gente está bem confortável que efetivamente não tem, esse ano tem um bom resultado no milho e contrata ali, como eu viro com 150 mil toneladas de milho no estoque para fazer a próxima safra, contrata aí um começo de safra com custo de milho passando bem mais baixo. E aí a safrinha a colheita da safrinha do milho que a gente compra lá em junho, julho, aí é um resultado de como vai ser a colheita, né, e a produção da safra de milho o próximo ano, que a princípio vai ser uma produção boa também. E em relação à planta de milho segunda fase, a gente não tem nenhuma novidade ainda, a gente está estudando, né? Se tiver alguma novidade, a gente avisa prontamente, mas essa decisão deve ser tomada aí no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Perfeito, ficou super claro. Você puder só falar um pouquinho de perspectiva de preço de DDG também? Desculpa, DDG, a gente está os preços estão até um pouco melhores. DDG tem uma correlação importante com o preço da arroba do boi, que está bastante alto, né, que é o nosso principal mercado consumidor. Então, hoje está em torno de entre R$ 1.000 e R$ 1.100 por tonelada, tá? É onde a gente está vendendo o DDG. Perfeito, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Boa tarde, Felipe. Obrigado pela pergunta. Alguns calls atrás aqui, Felipe, a gente estava discutindo aqui sobre a tua perspectiva de custo para esse ano, né? Precisamente custo unitário. Com o guidance novo, apesar da gente ter visto uma redução de moagem, dá para falar que o ATR total seguiu inaturado, né? Então, o que eu queria ouvir de você aqui, Felipe, como é que está a perspectiva de custo unitário para essa safra agora, tendo em vista, né, que você tem o mesmo ATR
com menos moagem e se de fato as secas ou queimadas impactam de alguma forma o teu custo em outra linha que a gente não tenha discutido até então. Salvo engano, acho que era uma redução de 5% de custo unitário, né, para essa safra. Aí pegar um update nessa tua perspectiva. Obrigado. Oi, Gustavo, obrigado pela pergunta. Não, o impacto maior no meu custo é no CAPEX, né? Porque como eu tô, o meu custo caixa que a gente reporta, né? Ele basicamente ele pega todo o meu custo de OPEX, né? Mais o meu custo de CAPEX e transforma em unitário. Como eu estou aumentando meu CAPEX, pelos motivos que eu falei no início do nosso call, que é cronograma do plantio, a questão do trato cultural adicional de 80 milhões, etc. Quando eu quando eu converter esse gasto em custo caixa, acaba que eu não vou conseguir cair 5% o custo, tá? Então a gente acha que fica ali muito próximo da estabilidade por conta desse CAPEX e também insumos industriais, tá? Assim, porque quando você tem um problema dessa magnitude, que a gente teve das queimadas, para conseguir processar essa cana e conseguir produzir esse mesmo ATR, a gente tem um aumento nos insumos industriais, para você não ter tanta perda, né, no final, né? Então acaba que esse 5% de queda não vai acontecer, a gente vai ficar muito próximo à paridade, à estabilidade. Mas o que a gente acha é que tipo assim, o preço de açúcar mais que compensou aí do que a gente estava estimando inicialmente, e o preço de etanol também está indo num patamar muito melhor. Mas a planta de etanol de milho, que no ano passado, quando a gente comparar, né, ano contra ano, EBITDA e EBIT, qualquer indicador que vocês olharem, né, a planta de etanol de milho no ano passado foi negativo. Essa aqui vai ser muito positivo, né? Então, apesar de eu estar com uma estabilidade no preço no custo do etanol e açúcar de cana, por conta dessas questões de queimada e aumento de custos em insumos industriais, que já estão passando no meu resultado, né? No resultado desse trimestre já teve aí esse aumento de custo industrial um pouco, né? Porque principalmente em setembro, que a gente moeu muita cana queimada, tá? Mas o etanol de milho está indo muito melhor, né? A gente vai produzir 5% a mais, um custo melhor, e aí vai mais do que compensar ali esses problemas que tiveram na cana-de-açúcar. Perfeito, Felipe, tá claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeldt, da UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Boa tarde, Felipe. Primeiro, obrigado pela clareza das respostas do call. Minha primeira pergunta, você falou ali sobre a decisão sobre o potencial aumento de capacidade da planta de etanol de milho, mas também teve um comentário anterior sobre não ter outros projetos aprovados para o ano que vem. Se num cenário em que a gente não tenha o planejamento ou não tenha a expansão de capacidade de etanol de milho, se existe espaço para outros projetos, aumentar a irrigação, pensar em mais biogás, ou se daí para o ano que vem com resultado melhor e com CAPEX, você falou ali entre 1,9 e 2 bi, se abre espaço para voltar com um programa de buyback mais ativo, ou até pensar em mais dividendos para a janela do ano que vem. E daí, minha segunda pergunta sobre DDG, acho que você tem um sinal bom de preço de DDG, mas se você entende que todos aqueles problemas de especificação, de desenvolver mercado, de DDG já foram superados, e que esse é meio o run rate que a planta poderia ver daqui para frente. É isso, obrigado. Oi, Matheus, obrigado pelas perguntas, boa tarde. Deixa eu começar pela segunda. A questão de qualidade do nosso DDG já está superado, né? Então, hoje a qualidade do DDG, nossa, é uma qualidade muito boa já e está tendo uma ótima aceitação no mercado. Agora, a gente ainda tem espaço para estar ampliando o mercado, né, e até pegando mercados com um pouco melhor com um pouco mais de margem, né? Isso é um desafio constante aqui do time comercial. Mas a questão de qualidade, isso já está superado. Então, pode ser que com a evolução aí desse mercado, né, e atingindo outros clientes, porque o DDG é uma questão muito de você fazer o teste na fazenda,
o veterinário entender que aquele produto é responsivo ao gado ou aos suínos que eles estão comendo, e aí a partir daí começar a encomendar. Então demora um pouco mesmo, né? E aí eu acho que nos próximos anos ainda tem um espaço para ganhar esse mercado e consecutivamente um pouco melhores preços, né? Em relação a projetos, no próximo ano, eu acho que projeto de irrigação não tem, a gente já, com esse CAPEX aqui, a gente esgotou os projetos que tinham ali um retorno razoável, né? E abrange 50 mil hectares, que é bastante coisa, em áreas onde a gente testou primeiro quais as variedades mais responsivas, e aí estão aplicando só nessas variedades e só nas terras que são mais responsivas. Então, não tem mais nenhum projeto de irrigação. Em relação ao biometano, também não. Nosso biometano começa com essa antecipação agora, ele deve começar ali em meados de julho, né? Junho e julho. E tem que esperar aí um ano a planta rodar para a gente tomar uma decisão se a gente expande ou não. A princípio, não, né? Lembrando aí que o biometano, para a gente fechar a conta do projeto e ter um retorno, a gente precisou aí de uma linha do Fundo Clima, do BNDES, da FINEP para compor, porque senão o CAPEX é muito grande e sem um custo adequado acaba que o projeto não tem retorno. Então, diria que hoje não, né? E aí, com isso, se não tiver autorização, se não tiver aprovação do CAPEX para a segunda fase da planta de milho, aí a gente teria ali um espaço grande para continuar as recompras. A gente tem uma nova recompra aberta, a gente encerrou uma, cancelamos as ações, abriu uma nova, né? A gente estava em período de bloqueio aí nos últimos 15 dias, né? Por conta da divulgação, mas a ideia é que não é nem esperar o ano que vem, né? Dependendo do preço da ação, a gente continuar com com o projeto. E esgotando isso, a gente pode abrir uma próxima ou pagar mais dividendos, tá? Mas aí vamos ver, esperar um pouco mais aí para ver como vai ser como vão estar se comportando os preços de etanol, de açúcar, para a gente tomar essa decisão mais para frente. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Matheus. Próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Oi, Felipe, obrigado por pegar minhas perguntas. Acho que eu acabei caindo aqui no meio do call, mas uma pergunta que eu tinha, não sei se já foi respondida, é sobre a questão de hedge. Acho que teve um spike recente aí numa desvalorização do real. Acho que eu não sei o quanto vocês avançaram, principalmente em tela de câmbio, se conseguiram aproveitar alguma coisa desses movimentos recentes, etc. Se pudesse falar um pouquinho sobre como a gente deveria ver esses movimentos de hedge para frente. Segundo ponto, acho que recentemente foi aprovado, né, a lei do combustível do futuro. Acho que até emendando na discussão de biogás aqui, acho que tem essa discussão para o E30 para o ano que vem. Eu queria ouvir de vocês quão otimistas vocês estão para já na próxima safra já entrar com o E30 e como vocês veem isso para a precificação do etanol aqui no mercado interno. E, além disso, se puderem falar um pouquinho sobre monofasia do etanol e como isso impacta o business de vocês e quanto isso está avançado, né? A gente está acompanhando aqui o setor de distribuição de combustível, o setor parece um pouco mais otimista em trazer, né, essa monofasia para o etanol, para o hidratado, né? Eu acho que tem uma discussão importante aqui, até envolvendo, né, a informalidade do setor, que acaba envolvendo também o setor de etanol. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês como isso poderia impactar o setor, pontos positivos e negativos, se vocês acreditam que isso pode acontecer ainda ano que vem ou até esse ano. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, ajudaria bastante. Obrigado. Oi, Barra, obrigado pelas perguntas. Em relação ao hedge, a gente tem hoje 25%, né, fixado para o próximo ano. E a gente vai estar tomando aí a decisão de avançar aí mais para o verão, quando a gente tem uma confirmação ou não de como vai ser a próxima safra, tá? Então é importante, a gente geralmente avança mais lá entre janeiro e março, tá? Dependendo de como tá a questão de chuvas no Centro-Sul, tá?
Mas hoje a mercado, a gente está falando se fosse fazer tudo, né, o que eu tenho disponível, acho que o preço iria para R$ 2.600, R$ 2.700 por tonelada, que é um preço ali que 70% acima do que é o preço de hoje spot de hidratado, tá? Então, é bastante remunerador comparativamente com o etanol hidratado, tá? Em relação ao E30, a gente está super contando com isso, assim, a gente acha que no final, no começo de abril, aí essa mistura já vai para 30%, tá? Então, todas as discussões desse ano inteiro já foram feitas, né, com diversos agentes, foi assinado o documento Combustível do Futuro, e 30% a mais na mistura significa uma demanda adicional de etanol em torno de 1,2, 1,5 bi de litros, dependendo de como for o ciclo Otto nesse período, e a gente acha que vai acontecer, tá? Para o biometano, aí eu já acho que é um pouco mais, demora um pouco mais para mexer o ponteiro, né? Porque o percentual é muito pequeno, tá? Em relação à monofasia, assim, a monofasia vai acontecer ali no tempo da reforma tributária, né? É isso que tá aprovado, enfim, que isso vai acontecer do hidratado. Para São Martinho, né, honestamente, né, se tivesse uma monofasia do hidratado, eu conseguiria até melhorar meu capital de giro, porque eu recuperaria muito mais rápido os impostos, né? Principalmente se fossem os dois impostos, federal e estadual, né? Então, para a gente é indiferente, né? A gente que paga imposto, né, e é honesto, não tem muito problema com isso, não, tá? Tá ótimo, Felipe, super claro. Obrigado. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais. Bom, obrigado a todos aí pela participação. Estamos à disposição aqui, qualquer dúvida que tiver. A gente se vê no próximo call ali em fevereiro em relação ao terceiro tri. Um abraço a todos, boa tarde. A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.